Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Biologicamente, o estilo de vida conta muito mais. Por mais que você nasça com uma carga genética desfavorável, alguns genzinhos lá que predispõem a você ter um colesterolzinho elevado, né, uma pressão arterial um pouco mais alta, saiba você que está nos ouvindo que o fato é, com um estilo de vida saudável, dormindo bem, se alimentando bem e fazendo exercício, você consegue reverter toda essa carga. Você consegue neutralizar toda essa carga. Começa agora mais um episódio de Pode Envelhecer. Eu, Carmen Souza, tô aqui com a Cibele Negromonte e a gente recebe o nosso bate-papo hoje com o Otávio Nóbrega. Ele que é um especialista em envelhecimento e está aí na presidência do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui no DF. Muito bem-vindo, viu, Otávio? Eu agradeço, Carmen. Agradeço, Cibele. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Muito obrigado. Nosso bate-papo hoje é quando que o envelhecimento começa, né, Otávio? Assim, tem gente que tem 60 anos e diz assim, eu não sou velho. Tem gente que tem é bem mais novo e os exames mostram que o corpo está muito mais velho. Perfeito. Tem países discutindo aumentar aí a idade para se entrar no envelhecimento. Afinal, é só uma discussão cronológica? Eu acho que não, né? Quando é que, de fato, a gente pode dizer assim, agora eu cheguei à velhice? Quase filosófica essa provocação. Já comecei assim. Porque, de fato, é difícil a gente, em termos biológicos, clínicos, médicos, estabelecer parâmetros, estabelecer datas a partir das quais a pessoa começa a ter limitações ou prejuízos ou incapacidades e que a gente possa rotular essa pessoa, e cada vez mais velha é um rótulo, né? Enfim, como uma pessoa velha. Eu, na verdade, já tem uma limitação. Se você olhar bem, por usar óculos, eu já tenho uma incapacidade aqui que me torna absolutamente dependente de alguma coisa e não necessariamente me sinto velho, como você mesmo colocou. Tal como outras tantas pessoas podem, com o passar dos anos, adquirir uma menor vitalidade, por exemplo, para caminhar de forma célere e rápida, e ainda assim consegue fazer suas atividades, administra seu dinheiro, anda de carro, é chefe de família, faz tudo dentro de casa, e você pode, de alguma forma, considerar essa pessoa, ou rotular essa pessoa como velha, é discutível. Portanto, se a gente pudesse resumir essa questão, a gente diria que não há uma resposta, objetivamente, para quando começa o envelhecimento. Só o que a gente sabe é, nosso corpo muda à medida que as fases da vida vão se sucedendo. Afinal de contas, ninguém é o mesmo durante uma infância e adolescência, ninguém se permanece o mesmo ao longo da vida adulta, nem durante a meia-idade, nem muito menos durante os 60 anos ou mais. O fato é, a gente precisa entender que a vida é feita de ciclos, é feita de fases, coisas vão surgir e a gente precisa se adaptar. E nesse aspecto, a geriatria, enquanto prática médica, ela se revolucionou muito em tempos recentes. Eu digo tempos recentes assim, ao longo dos últimos 50 anos, porque deixou de ser aquela prática médica que no passado era até meio charlatã, promovendo ou prometendo uma vida eterna. Passou a mais do que nunca ser uma prática médica voltada ao quê? A dar qualidade de vida dentro do que é possível. Se uma pessoa tem limitação para caminhar, vamos pensar num apoio, num dispositivo de marcha. Se a pessoa tem limitação para se lembrar de algumas tarefas, vamos anotar, vamos adotar a estratégia de sempre deixar as coisas no mesmo lugar para que a pessoa não se perca dentro da própria casa. E, dessa forma, ajustando e ajeitando sua vida. Porque é possível ter vida útil, funcional, mesmo numa idade bem avançada. A gente pode dizer que existe uma idade cronológica e uma idade biológica, e como é que elas funcionam, né? É inerente da pessoa. Eu nasci com a idade biológica que não vai acompanhar a minha mais cronológica. Mais tarde, enfim. Na verdade, a gente pode responder da seguinte forma. Tivemos até ao longo do ano passado, 2024, um conjunto de estudos científicos bem sofisticados que saíram na literatura médica, dando conta de que é como se o nosso organismo envelhecesse não de forma contínua, gradual e constante, mas tendo alguns saltos, alguns momentos em que parece que o nosso organismo ele muda mais drasticamente. Isso veio por algumas análises bem genômicas, amplas, como a gente costuma dizer, envolvendo várias ferramentas moleculares. E aí chega à conclusão de que aparentemente a gente tem um saltozinho em direção à velhice aos 40, depois um outro saltozinho lá aos 60,
que eu entendo particularmente como sendo adaptações biológicas. O nosso corpo ele foi feito para envelhecer, diferentemente do que muita gente acredita, que biologicamente o envelhecimento ele é um subproduto, é uma decorrência apenas de uma vida longa que a gente está conseguindo porque as pessoas estão tendo mais assistência e mais cuidado. Se a gente for olhar biologicamente, temos evidência de que nós, seres humanos, somos uma espécie derivada de um hominídeo lá do passado, falando de evolução da espécie humana, em que esse hominídeo tinha uma coisa em comparação com os outros 5 que existiram, porque houve ao todo 6 hominídeos. E qual que era a diferença que esse um hominídeo tinha que deu à espécie humana? Tínhamos idosos. Aparentemente, envelhecer está na base da nossa espécie. Garantiu a sobrevivência. Garantiu a sobrevivência. Curioso. Talvez concedendo para a nossa espécie um diferencial que era o quê? Ter idosos que acumulavam experiência, transmitiam isso para os mais jovens, criando uma cultura e, consequentemente, possibilitando que a gente virasse isso, uma civilização, que somos hoje. Portanto, nós fomos feitos para envelhecer. E essas datações possivelmente vêm justamente para acomodar o metabolismo do nosso corpo para aguentar uma jornada adicional. Aos 40, um pouquinho de mudança para chegar aos 60, aos 60 mais um pouquinho de mudança para seguir, sabe-se lá até quando, aos 100. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde se glorifica muito a questão da jovialidade, do ser jovem, né? Ser ágil, né? E isso impacta, de certa forma, nas pessoas que estão envelhecendo também, obviamente. Vamos ter que mudar isso, vamos ter que mudar essa concepção e muito rapidamente por uma questão que eu considero como demográfica e, consequentemente, ética moral da nossa parte. Por quê? Porque o idoso, daqui a pouco, ele não há de ser mais uma parcela pequena da população. Se hoje ele só corresponde às pessoas idosas aos 15%, até 2050 será algo em torno de 30% da população brasileira. Isso só falando de Brasil, sem considerar outras partes do mundo, onde já é 30%, como é o caso do Japão, a meca do envelhecimento mundial. Hoje no Japão já são 30% da população como idosa. No Brasil, até 2050 estaremos lá, é certo. E o fato é, uma parcela considerável como essa, que por si sozinha já corresponderá a 1/3, não será minoria. Será inclusive uma maioria decisiva, importante, impactante para as escolhas sociais. Portanto, é difícil a gente ser eternamente preconceituoso para com uma parcela da população que não é minoria, que será a maioria. Então, os jovens que se cuidem, se ficarem com essa mentalidade. Nessa linha dos jovens que se cuidem, você falou bem aí desses dois momentos, esses dois saltos aí, né, aos 40, aos 60, eu me lembrei que hoje é muito comum esses exames que a gente faz ali de academia, de exercício, biopedância, até exames laboratoriais que indicam ali, às vezes, que a sua idade não corresponde à idade cronológica, né? Perfeito. E às vezes os jovens se assustam, né? Eu tenho 30, mas aqui os exames estão dizendo que meu corpo é de 60 ou de 50. Nessa linha, assim, imagino que isso seja um sinal de alerta, né? E nesse sentido, assim, quais são esses marcadores aí fisiológicos que é importante que a gente esteja atento, perfeito, imaginando um processo de envelhecimento que, como você bem trouxe, ele tem que acontecer para que tudo dê certo, né? Mas que aconteça de uma forma saudável. Perfeito. O que você está colocando, Carmen, é o futuro. Não tardará, não creio que a gente demorará mais do que 10 ou 15 anos em termos de horizonte para começarmos a ter, comercialmente falando, né, um teste, um kit, um produto que a gente, né, adquira e vá fazer na forma de um testezinho de sangue, sorológico convencional desses que a gente realiza, para nos dar uma ideia da nossa idade biológica e confrontar com a nossa idade cronológica. Por quê? Porque na gerociência é o nome que se dá para essa ciência que se despontou de 2007 para cá e que vem se debruçando em cima, né, do que podem ser marcadores biológicos do envelhecimento. A gerociência está avançando muito rapidamente, muito consistentemente no sentido de produzir, né, algumas escalas que a gente chama do inglês de clocks, né, relógios, como se fossem relógios biológicos. E são algumas marcas bioquímicas que a gente consegue identificar e quantificar, por exemplo, no DNA, nas nossas proteínas em geral,
bem como também nos nossos lipídios e em vários metabólitos que o nosso corpo produz. O que eu estou chamando de metabólitos? Quase sempre dejetos, coisa que a gente elimina realmente nas excreções do corpo humano, mas que podem ser usados biologicamente como marcadores. E qual não é a surpresa em que esses marcadores estarem muito sofisticados e muito adiantados, ao ponto de muitos deles serem muito fielmente descritores do quão ajustado está o nosso corpo. Realmente chegando ao ponto de indicar que uma pessoa pode estar com 60 anos de idade, mas com uma jovialidade bioquímica de 50. O que será uma grata satisfação da pessoa descobrir que tem isso, obviamente. Para os demais, servindo como talvez um alerta, já que se fizer esse teste aos 60 e esse teste vier indicar que a pessoa tem uma idade biológica de 65, talvez ela precise se cuidar, talvez ela precise recorrer à medicina e, de alguma forma, buscar prevenção para algumas coisas. Esses testes não existem, que fique claro. E eu, particularmente, apesar de ser um entusiasta e achar que o futuro é esse, obviamente que esses testes terão que vir acompanhados de diretrizes clínicas por parte das sociedades médicas de como fazer bom uso disso, para que também não vire alguma coisa que venha a poluir a psique da pessoa e as pessoas ficarem neuróticas. Ou jogue contra o envelhecimento, né? Inclusive, né? Quantos não são os exames bioquímicos hoje que já existem, que já são por si só neurotizantes? Porque só porque dão um pequeno desviozinho, a pessoa já fica muito alarmada e já corre para o médico com palpitação. Não será diferente se esses kits surgirem, se eles vierem a acontecer. Devemos usar? Acredito que isso também vai passar com o tempo por uma discussão bioética necessária. Nesses marcadores, eu acredito que tem uma composição genética grande, né? Pelo Bastante. que você falou. Mas hábitos de vida também podem interferir nesses marcadores? Hábitos de vida é o que mais interfere. Por tudo que nós entendemos hoje, pelos grandes estudos epidemiológicos que existem e que conseguem atribuir um peso, vamos dizer assim, um peso ao que mais determina um envelhecimento saudável, para minha tristeza, que sou biólogo de formação, a biologia conta menos. Interessantemente, falo assim de forma brincalhona, jocosa, mas o fato é, biologicamente, o estilo de vida conta muito mais. Por mais que você nasça com uma carga genética desfavorável, alguns genzinhos lá que predispõem a você ter um colesterolzinho elevado, né, uma pressão arterial um pouco mais alta, saiba você que está nos ouvindo que o fato é, com um estilo de vida saudável, dormindo bem, se alimentando bem e fazendo exercício, você consegue reverter toda essa carga. Você consegue neutralizar toda essa carga. A mesma coisa, acredito eu, acontecerá quando a gente vier a ter esses exames mais sofisticados, onde a pessoa vai perceber que, tendo um estilo de vida saudável, do tipo uma alimentação boa, regrada, bem diversificada, junto com exercícios, fazendo exercícios. E em terceiro lugar, uma coisa que a gente não valoriza muito, que é dormir bem, porque a humanidade, infelizmente, vem dormindo cada vez menos pior. e pior. Até pelos estímulos, né, da tecnologia. Avançando até altas horas da noite, quando a gente, na verdade, é uma espécie biológica que, de novo, puxando para a biologia, né? Não fomos feitos para dormir tarde. Se a gente for pensar bem nossos antepassados, e até o pessoal ainda muito tradicional nas áreas rurais, ainda tem aquele hábito de dormir lá por volta das 8 da noite, porque às 6 o sol se põe, lá pelas 7 já fez a refeição que tinha que fazer, até às 8 já tem 2 horas que tá tudo um breu, então tenho mais aqui dormir, e aí acorda com o galo. O galo canta e te acorda. Mas tendo garantido uma noite pelo menos o quê? 10 horas de sono. E hoje, com a modernidade, nós aqui em ambiente urbano, o que a gente faz? A gente fica empurrando a hora de dormir, vai dormir lá pelas 10 e ainda na hora que deita na cama vai vasculhar o celular para ver a última publicação no Instagram, então só dorme mesmo às 11 e aí acorda às 5 da manhã porque não quer pegar trânsito. Isso não é sono. Então, fechando o circuito, se a pessoa tiver esses 3 bons hábitos de vida, talvez até desses exames a pessoa não vai precisar. Porque ela já está satisfeita com a vida, está satisfeita com o corpo, está satisfeita com a forma como seu organismo funciona e até de um kit desse ela não vai precisar. Otávio, onde que entra a questão do gênero aí, né? Porque a gente estava pensando em marcadores, assim, por exemplo, no caso da mulher, a menopausa, né? Aí é uma questão, é um marcador, é um marcador fisiológico muito do forte, envelhecimento, né? Onde é que entra essa questão de gênero também? A tua colocação não destoa do que eu estou falando em termos de ter surgido através de pesquisas recentes evidência de que a gente envelhece em impulsos aos 40, depois aos 60. A menopausa já é um exemplo de que isso é a regra e não a exceção. Então, cada vez mais a gente está revendo a questão de que o envelhecimento ele não é
gradual, constante, retilíneo, como se fosse uma linha reta em que a gente vai acumulando prejuízos ao longo da vida, mas sim algo que acontece realmente em pulsos, em momentos, em saltos. E a menopausa já é um exemplo disso, nem é o único, porque também tem outras questões, por exemplo, tem a questão de que a gente, aos 70 anos, também tem um declínio muito forte, que ninguém entende muito bem, de produção de células hematopoéticas, que são as células que dão origem às células sanguíneas. Toda a produção do nosso sistema imunitário depende disso. E tem outros exemplos, mas a menopausa já é um exemplo de como que o organismo feminino passa por uma transformação, por uma falência ovariana inevitável, não há como se evitar, em que todo o organismo tem que se reajustar em face dessa perda do estrogênio. E ainda assim sobrevive. E a gente percebe então que é um prejuízo que acontece para a fisiologia feminina, mas não irreparável, já que a gente tem mecanismos de adaptação que permitem que a vida continue, mesmo após esse evento importante. Você falou muito dessa questão dos hábitos de vida, né? Aí citou 3 pilares e tal. Eu acho que nossas gerações passadas, não levava muito isso em consideração, principalmente em relação à atividade física. O que já não é essa realidade hoje com a nossa geração e com as gerações futuras, que já estão mais preocupadas com essa questão da atividade física e tal, né? Você prevê aí uma geração mais longeva, que já estamos vendo, que a nossa são gerações mais longevas, e que esses marcadores tendem a melhorar com o que a gente está vendo hoje. Por um lado, temos esse problema do sono, da tecnologia, mas por outro lado, as pessoas já estão mais preocupadas com a atividade física, estão mais preocupadas com a alimentação. Como é que você percebe isso dentro da nossa sociedade hoje? Percebo de uma forma bivalente, ou melhor dizendo, ambivalente. Ao mesmo tempo em que a gente tem acesso a muitas informações, a gente percebe cada vez mais a dificuldade das pessoas administrar esse volume de informação. Com a minha percepção de que, no fundo, não precisamos nem de tanto volume de informação para ter um estilo de vida saudável. Ou seja, às vezes a informação demais atrapalha. Não sei se o que eu falei agora vai ser bem entendido pela maior parte das pessoas que vai nos ouvir. Ajude a gente! Por isso eu vou explicar da seguinte forma. Nós não temos hoje recursos para além de uma intervenção em estilo de vida que realmente garanta longevidade. Adoraria eu dizer que já existe no mercado, na farmácia, na prateleira do supermercado, algum produto que garantisse essa longevidade excepcional. Não há. O que há essencialmente é uma adaptação de vida. É realmente essa vida mais regrada, uma vida mais eliminando o estresse, tendo uma alimentação saudável e tudo mais, como a gente falou anteriormente. O que eu posso dizer com relação ao volume de informação e ao acesso à informação que a gente tem hoje no mundo? É brutal, é descomunal, ao ponto de trazer também à baila uma preocupação com a saúde mental das pessoas, que acaba sendo algo que está diminuindo a qualidade de vida. As pessoas estão vivendo mais? Estão. Mas eu acho que carregando uma carga muito grande de estresse e prejuízo para o corpo, ou seja, vivendo mais, mas vivendo com qualidade de vida prejudicada. Eu não sei se entra aí também uma questão, inclusive, de acesso, assim, né? Porque, assim, já se sabe que o exercício ajuda, uma boa alimentação ajuda, menos estresse ajuda, mas ali no dia a dia, na labuta ali, que você demora 2 horas para chegar no trabalho, que você é mãe solteira, tudo mais, esse excesso de informação, talvez como que você está trazendo, e que não se pode colocar em prática, adoece, né? Porque há velhices e velhices, né, no Brasil. Exatamente. Agora você chegou no ponto. O fato a gente sabe muito bem que o Brasil é um país extremamente desigual. Ao mesmo tempo em que a gente pode ter um conjunto de pessoas nos ouvindo que tem o privilégio, vamos falar dessa forma, né, a possibilidade de morar num lugar bem localizado, com pouco estresse urbano, com pouco barulho urbano, próximo de um parque, que consegue ir caminhando de repente para o serviço, o que denota uma qualidade de vida diferenciada. A gente sabe que outros tantos, e infelizmente a maioria da população, ainda depende de acordar muito cedo, ou seja, se privar de sono para pegar 2, 3 conduções para chegar num emprego em que ficará de pé por horas e horas, e ao final do dia ainda tendo que ter a preocupação de retornar para casa para toda a tarefa doméstica, o que definitivamente traz uma carga de ansiedade para a pessoa, de estresse,
que a pessoa, no fundo, precisa saber administrar. E ainda mais quando é bombardeada de informações do tipo, você tem que se exercitar, você tem que comer bem, né? Você tem que dormir bem. Como se a pessoa não tem isso? Então, essa talvez seja o grande desafio do Brasil enquanto país e em termos de políticas públicas, que é arranjar mecanismos de envelhecimento saudável, arranjar meios para os quais as pessoas possam ter essa dignidade de envelhecer, né, com a amparo, já que em muitos casos, especialmente as pessoas que mais trabalham em ofícios laboriosos, que têm que como é que eu diria, se locomover na cidade, essas pessoas elas vão ter realmente mais prejuízo para conseguir envelhecer com qualidade de vida. Você está dizendo que as cidades envelhecem e interferem no processo de envelhecimento. Com certeza, toda a dinâmica familiar e toda a dinâmica social de transporte público, de apoio, né, das redes sociais, que eu digo das redes pessoais, ajuda bastante no envelhecimento. E assim, a gente não está preparado para isso, né? Porque a gente está envelhecendo muito rapidamente, né? Estão falando até em parecidos com o Japão, que você citou aí, que é o país hoje que tem 30%, né, da população idosa. Mais 20 anos estaremos lá. E assim, a gente não vê as pessoas se movendo, o Estado se movendo para isso. Muito lentamente se movendo para isso. O que a gente teria que mudar aí? E eu chamo a atenção até para um fato a mais, que é o fato de que, com as pessoas vivendo mais tempo, surgem aquelas e despontam e prevalecem aquelas enfermidades ou aquelas condições clínicas que antes eram raras. E o exemplo mais pronto e acabado disso são as demências. As demências. Demências se tornaram uma pandemia, né? Para usar um termo que se popularizou muito em função do que passamos recentemente, em função da Covid. O fato é uma pandemia, porque nós estamos falando de uma doença que há coisa de uns 40 anos atrás não era nem a 50ª causa de óbitos no mundo, não ficava nem na posição 50, e hoje é a 10ª. Com os Estados Unidos já tendo demências como sendo a 6ª, e o Brasil caminhando para também essa doença galgar uma posição ainda superior. E com a gente percebendo que o Estado brasileiro, por exemplo, se locomove de forma muito paquidérmica, muito lenta, muito morosa, no sentido de criar alternativas, por exemplo, de abrigamento de moradia para essas pessoas que moram em famílias de baixa renda. E que, com certeza, por morarem com famílias, né, demograficamente em situação mais vulnerável, podem não ter condição de cuidar desses familiares, porque só quem realmente vive com um paciente demenciado em casa sabe o quanto que dá trabalho e o quanto que isso representa praticamente você ter um familiar parando de trabalhar para ficar por conta do outro. Ou seja, toda vez que você tem um paciente com demência em casa, isso implica quase que necessariamente você ter alguém que vai ficar em casa para poder cuidar dele, o que já é um lucro cessante, já que aquela pessoa tem que parar de trabalhar para poder cuidar do outro. Então já tira uma perna de renda da família. Sem falar que o próprio envelhecimento, quando você se aposenta, você tem uma queda brusca na sua... É outro marco, a aposentadoria. Aliás, né? Você tem uma marco queda na sua renda. Sim. Né? E você aumenta seus gastos. E mesmo com remédios, com tratamentos. Aí quem tem condições de pagar, que é uma minoria da população, os planos de saúde, que se tornam exorbitantes, inacessíveis para a grande maioria. Muita gente que teve plano de saúde a vida toda, quando chega na velhice, não consegue mais sustentar isso, né? Perfeito. E é justamente a fase da vida em que os gastos mais aumentam, que qualquer episódio de internação mais prolongado já representa um baque econômico violento para a família e, de novo, não pensamos em mecanismos de tornar o SUS mais eficiente. O SUS ainda continua. E eu sou um árduo defensor do SUS, acho que precisamos de fato ter esse sistema de saúde no Brasil. De forma alguma, minha crítica vai no sentido de descaracterizá-lo, desconstruí-lo, mas é inegável que ainda é um sistema bastante perdulário, que gasta bastante, sem, infelizmente, entregar um produto de qualidade e que seja, de fato, resolutivo para o que a gente tem no país. Hoje, a parcela da população idosa que faz uso do SUS já é aquela que corresponde a que mais drena e mais utiliza de recursos do SUS, o que é justo. Não estou julgando o mérito, mas o fato é, se já é a parcela que mais gasta hoje, imagina daqui a 20 anos, quando essa parcela há de dobrar. E isso torna o SUS praticamente inviável.
se não houver realmente uma forma de torná-lo mais eficaz, mais eficiente, mais resolutivo. E nessa discussão de saúde, assim, e de longevidade, eu acho que tem uma percepção, um senso comum, assim, de que a gente que o envelhecimento está ligado a um processo de acúmulo de doenças, né? Sobretudo doenças crônicas, né? Então, todo idoso vai juntar hipertensão, diabetes, um problema cognitivo e por aí vai, né? Que eu acho que também é um exercício de pensar a velhice de uma outra forma, que não precisa ser um período de acúmulo de doenças, né? Perfeito. Inclusive, cada vez mais a gente até promove a ideia da economia prateada, que seria a das pessoas que, mesmo em idade de se aposentar, optam pela continuidade e que buscam ainda agregar valor para o que aprenderam ao longo da vida ou até iniciar uma outra jornada de aprendizagem para continuar no mercado de trabalho, produzindo não apenas para sustento próprio, mas para satisfação, para que a pessoa tenha um sentimento de que está contribuindo com o país. Essa ideia ela é disseminada em várias sociedades. Talvez o Japão seja que tenha um fenótipo de envelhecimento mais bem sucedido no mundo e mais notório, até porque é parte mesmo da filosofia japonesa essa do indivíduo se manter útil, ativo e funcional não para si, mas para a comunidade. Sendo muitos os casos daqueles idosos, por exemplo, que caminham pela sua vizinhança já querendo ver como é que está o vizinho, se ele acordou bem, está precisando de alguma coisa. Essa rede solidária local ali que faz com que eles tenham um significado para a vida, que inclusive tem um termo para isso, chamado Ikigai, né? Significado, né? Sentido para a vida. E aqui da mesma forma, talvez para nós, Brasil, uma forma da gente disseminar um Ikigai entre nós, talvez seja mais do que nunca perdurar as pessoas no mercado de trabalho por mais tempo, talvez não necessariamente por necessidade das pessoas de terem renda. Claro que terão, mas também para terem significado, para terem propósito. O que faz com que a gente, inclusive, com o tempo, talvez tenha que rever os planos de aposentadoria compulsória que hoje o Estado brasileiro, por exemplo, impõe para uma pessoa, né? Porque a pessoa simplesmente é aposentada aos 75 anos no serviço público, compulsoriamente, sem nenhuma avaliação sobre a produtividade dela, do que ela pensa, do que ela sente, do que ela quer, simplesmente taxando ela de imprópria para o serviço e mandando para casa. Dentro disso do que você falou e da funcionalidade, inclusive, né? A gente estava conversando antes de gravar aqui, essa coisa de que existem algumas pessoas, alguns idosos que chegam muito bem, que nadam, que correm, que, né? Mas isso é uma exceção. Perfeito. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa necessidade de a gente chegar lá com funcionalidade. Chegar bem, né? com autonomia, mas não fazendo algo extraordinário, porque o nosso corpo não permite, não sustenta isso, Perfeito. Né? É inegável que o envelhecimento é um fenômeno que vai acontecer com todos nós, bastando que a gente viva até chegar lá. E o fato é também inegável e seria até prejudicial que a gente esperasse que uma pessoa aos 80 anos vá ter as mesmas motivações e as mesmas funcionalidades e vitalidade que uma pessoa mais jovem. Se da mesma forma que não precisamos nem pensar em termos de envelhecimento, da mesma forma que as prioridades de uma pessoa de 30 anos não são as mesmas de um adolescente de 15, e as prioridades de uma pessoa de 50 também já mudam, não são as mesmas mais da de uma pessoa de 30, você não pode esperar que uma pessoa aos 80 anos de idade vai cultuar e ter os mesmos valores e as mesmas necessidades e necessidades de uma forma geral que tem uma pessoa mais jovem. Pois bem, né, dito isso, a maior parte das pessoas glorifica o envelhecimento, aqueles exemplos de envelhecimento excepcional, em que a pessoa corre, nada, pedala, né, que nem você mencionou, mas não podendo a gente esquecer que em muitos casos, mas na maioria esmagadora mesmo, posso eu dizer 95% dos casos, as pessoas já podem considerar como tendo um envelhecimento bem sucedido só delas conseguirem se levantar de uma cadeira, porque a gente sabe que essa não é a regra do Brasil, e da pessoa conseguir caminhar até um banheiro, fazer suas necessidades, se limpar e depois retornar para o sofá. E é por isso, imagino que as pessoas têm tanta aversão ao envelhecimento também, né? Porque assim, traz limitações, porque sem traz dúvida. limitações, né? Mas o fato é, eu acho que só da gente conseguir desmistificar essa ideia de que envelhecer bem é praticar esportes radicais, é fazer atividades extraordinárias, né, já seria o equivalente a envelhecer com sucesso. Não, eu falo para os meus alunos da universidade
que envelhecer com sucesso hoje, para mim, nível pessoal, vai ser eu chegar aos meus 80 e tantos anos, sim, conseguindo me levantar de uma cadeira, conseguindo sim ir ao banheiro fazer minhas necessidades e conseguir sim lembrar disso, porque não esqueçamos que demência é um fato, está crescendo em frequência. Portanto, né, tenhamos expectativas reais com relação à vida e não irreais, porque só há de trazer, se a gente elevar bastante muito o sarrafo, trazer angústia e depressão. Isso que eu ia para quem dizer, não conseguiu. porque a proposta, inclusive, eu acho que esbarra numa questão assim mesmo dos seus desejos, da sua valorização da existência, da percepção da existência. Você está trazendo aqui exemplos de coisas simples, né? E como estar feliz com essas coisas simples, né? Com essa simplicidade. Com essa simplicidade, muitas vezes é bastante suficiente. Eu, particularmente no meu ambiente pessoal e na minha mente, eu muito claramente penso que, para mim, envelhecimento bem-sucedido é apenas conseguir fazer atividades básicas nessa altura da minha vida. Se eu conseguir vir a fazer mais, e assim peço a Deus que me ajude, mas o fato é, não sabemos o que o futuro nos reserva, eu vou encarar como uma dádiva, como algo gratificante, mas como sendo um complemento para além de conseguir fazer o básico, que para mim já vai ser bastante gratificante. Aí você falou aí que a gente está vivendo mais e que novas doenças que a gente não tinha convivido, você falou a questão da questão da demência e tal. Aí voltando para o que a Carmen falou e que a gente já chegou aqui, que um dos marcos da mulher é a menopausa. Sim. Nunca se viveu tanto tempo em menopausa como se tem vivido hoje, né? Quais os reflexos disso na saúde biológica nossa mesmo? Perfeito. Existem estudos já nesse sentido, porque hoje a gente pode dizer até que tem mulheres que vivem mais tempo né? em menopausa do que durante uma vida fértil. Exato. O fato é, poucos estudos. E a maior parte dos estudos, por que eu digo poucos? Porque só agora nós estamos chegando a ter uma leva considerável de pessoas mais velhas, de mulheres mais velhas, que passam um longo período da sua vida no pós-60 anos. Então, venhamos e convenhamos que isso é um advento relativamente recente na história da humanidade. Mas já tínhamos mulheres velhas no passado, idosas no passado, de fato, mas não em volume descomunal ao ponto de poderem ser acompanhadas longitudinalmente, muitas delas ao longo de anos, décadas. Mas temos sim alguns estudos, e muitos deles mostrando que a saúde reprodutiva, o climatério em si, depois de vencido, influencia tanto na longevidade ou na qualidade de vida das mulheres. Sabe-se que aquele período climatério é desafiador, porque muitas têm desconforto, muitas mulheres sofrem, né, com a sintomatologia, tudo que vem acompanhando, né, essa sensação, essa cessação, a parada, né, a cessação, né, da fase reprodutiva da vida, mas sem que a gente saiba ao certo quais são as consequências disso para a saúde cognitiva, por exemplo. Sabe-se que é normal que durante o período do climatério, enquanto a mulher está passando por essa readaptação do seu corpo, que haja um leve declínio cognitivo, alguma confusão mental, alguma ansiedade, até alguma irritabilidade, o que faz com que essas mulheres experimentem um momento mais de declínio cognitivo, um pouco mais ficam um pouco mais aturdidas e um pouco mais confusas. Não é razão, de forma alguma, de ter preconceito ou de rotular essas pessoas como incapazes para o trabalho, por exemplo. Pelo contrário, talvez seja apenas questão de que a gente entenda, né, que isso pode acontecer. E o fato é, de forma alguma, isso é duradouro. É transitório. É enquanto o organismo está passando por essa adaptação. Né? São 5 anos de adaptação, em que é até bom que a mulher se conheça e saiba que seu corpo está passando por isso, para que ela exija menos de si, seja mais permissiva consigo mesmo, não tenha essas angústias e entenda que passa. E uma vez passado, recobra-se todo o funcionamento cognitivo, porque até o cérebro da mulher que passa por essa fase, ele se readapta. O cérebro humano, a maior parte do combustível que ele usa para funcionar é a glicose, é o carboidrato que a gente come no nosso pãozinho diário todo dia. O fato é, e depois dessa fase, ele muda um pouquinho o seu metabolismo para usar mais de outros compostos. E até que ele faz essa conversão, ele demora um pouco. Mas depois que faz a conversão, vai muito bem, obrigado. E não há evidências de prejuízo futuro.
Nessa linha aí de fenômenos mais recentes, de percepções mais recentes, me veio à cabeça aí também questões que são mais até globais e que, de certa forma, têm uma interferência no processo do envelhecimento. Aí estou falando de crise climática, poluição, essa alimentação agora com ultraprocessados. Fala um pouco para a gente desses grandes dilemas aí globais e da vida moderna, né? Como, influenciando aí nesses marcadores de envelhecimento. Não, perfeito. Olha, se tem alguma coisa... Vou dar um exemplo das demências de novo, só por ter na mente aqui, de forma fresca, algumas estatísticas que eu acho que podem ser bem interessantes. A gente sabe que, para o surgimento das demências, tem um componente genético, existe, mas pelo menos uns 40% daquilo que funciona como de risco para que a pessoa desenvolva uma demência, especialmente a de Alzheimer, 40% é comportamental, é de estilo de vida. E, pasmem, uma delas é poluição. Poluição atmosférica. Portanto, a gente não pode negar que os centros urbanos, talvez eles precisem ser adaptados para que as pessoas possam envelhecer com qualidade de vida, com dignidade nos centros urbanos, porque quanto mais poluído, acho que mais a gente pode ter o risco do advento dessa doença de acontecer. E nós temos um experimento social praticamente no mundo acontecendo nesse momento, que é o caso emblemático da China. A China é um país que aderiu ao carro elétrico. Não existe mais. Não existe mais carro praticamente a combustão na China, talvez os modelos mais antigos, mas o fato é, a planta de produção hoje na China é essencialmente elétrica, tanto que o próprio mercado brasileiro a gente vem sendo inundado, né, de modelos chineses elétricos, justamente porque lá já se tornou a regra. E eu não sei se vocês vão se lembrar que a coisa de uns 20 anos era costumeira aquelas imagens de Xangai poluída, sim. centros urbanos na China extremamente densos e respirar, coisa que não existe mais. E o fato é, junto com isso, uma redução dos casos de demência na China, que só pode, a princípio, ser atribuído ou para uma política pública deles de ingressar com um idoso de uma forma em trabalhos comunitários, que também ajuda, mas inegavelmente também de uma transformação do ar que se respira nos centros metropolitanos. O que dá uma ideia do quanto fugir de estresse e de poluição também ajuda. Então, vale aquele trinômio todo que eu falei, da pessoa ter alimentação saudável, ter sono regrado e ter exercício físico, mas se puder ver ajudado também por uma vida menos estressada e mais livre de poluentes, mais uma ajuda para se viver bem. E parece que a gente está indo até no caminho contrário, né? Porque aqui está aumentando cada vez mais essa crise climática, essas queimadas que houve agora, Brasília, né? No ano passado. Brasília um dia acordou completamente tomada de fumaça, né? Brasília ainda está numa escalada de poluição crescente. A gente não está conseguindo endereçar isso muito bem aqui. Até pela conurbação urbana pela qual a gente passa, já que Brasília praticamente se emenda com as regiões dessa região de desenvolvimento do entorno do DF, né, a rede, gerando um centro metropolitano que já está beirando, se eu não me engano, se já não atingiu, vai atingir os 4 milhões de indivíduos, eram 3 milhões há algum tempo, mas ouvi recentemente que estão chegando a 4 milhões, com uma tendência de chegar a 5 num futuro não muito distante, o que é irreal, que é extremamente desafiador se a gente ainda continuar nessa toada de carro a combustão, né, de um pátio industrial que cresça aqui no entorno de forma poluente, né? Podemos ter esse desafio no futuro. É impressionante. A gente vive aqui numa bolha, mas se você passa, o entorno é um entorno muito pobre, né? Desigual. Muito desigual. A gente vive dentro... a qualidade de vida do Distrito Federal é fantástica e tal, mas a gente está num entorno que é um dos entornos, que é uma das regiões mais violentas do país. E a pobreza é um fenômeno que interfere no envelhecimento, né? Muito. Perfeito. Até porque a gente sabe que uma coisa seria, por exemplo, você envelhecer... Só para usar o exemplo de Copacabana, saindo um pouco de Brasília, né? De Rio de Janeiro. Uma coisa é você envelhecer em Copacabana, que tem um morro mais leve, menos acentuado, condomínios de bom nível, onde dá para um casal de idosos descer e ainda caminhar na praia no final da tarde, até com certa segurança pública. Outra coisa é envelhecer no morro, envelhecer em comunidades íngremes, né? Para não falar da desigualdade de acesso a serviços públicos, mas da
do próprio desafio geográfico da região de um idoso se locomover numa ribanceira abaixo ou acima. Portanto, há de trazer graves complicações da pessoa até ter acesso, quanto não são os casos de pessoa que nem vai na unidade básica de saúde, porque não consegue chegar. Não dá. Por barreiras arquitetônicas e urbanísticas. O que não é muito diferente aqui, voltando para o DF, do que acontece no nosso entorno. Quando a gente, infelizmente, tem cidades horizontais, mas sem transporte urbano, sem facilidade de acesso para um carro de aplicativo, sem segurança pública da pessoa poder chegar, ir e vir, por conta do aumento da marginalidade do crime organizado, que também são desafiadores. A gente está terminando, mas eu vou fazer uma última pergunta, Otávio. A gente está na década do envelhecimento saudável, né? A ONU está aí na década do envelhecimento saudável até 2030. Temos 5 anos aí nas Américas para tentar mudar um pouco e reajustar esse cenário. Como é que você avalia isso em 5 anos, pensando no Brasil? O que ainda pode ser feito? Dá para se fazer alguma coisa? Dá para se mudar esse cenário em 5 anos? Uhum. Eu acredito que a década do envelhecimento saudável, tanto promovido pela ONU, impulsionado pela Organização Mundial da Saúde, ela tem tido o protagonismo de dar protagonismo para o envelhecimento. Ou seja, tornou-se pauta, o que por si só já é bastante proveitoso. Mais um marco. Resolve, não necessariamente resolve, mas pelo menos traz a pauta, traz a baila. E se eu pudesse colocar um produto como sendo interessante, é o quanto que a sociedade se organiza, ou pelo menos as sociedades organizadas que hoje trabalham em envelhecimento, como o caso da SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a Abrax, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, outros tantos organismos nacionais importantes que são organizados nacionalmente para trabalhar envelhecimento. Como eles levantaram a bandeira do etarismo, do idadismo, do ageísmo, dê o nome que queira, porque ainda existe uma celeuma por trás de qual nome a gente vai escolher utilizar, né? Se etarismo, idadismo ou outro, mas o fato é o preconceito pela idade. Tudo leva ao mesmo lugar, né? Pelo menos popularizamos essa discussão. Eu acho que esse já é um marco muito importante do que a década do envelhecimento saudável trouxe, que é trazer à baila que os idosos estão vindo para ser a maior parte da população, estão vindo para ficar. Teremos um século inteiro, pessoas como eu e vocês vão envelhecer e vamos, infelizmente, sair dessa terra aqui ainda ouvindo que estamos envelhecendo, porque o ápice, o marco maior do envelhecimento populacional no mundo não vai acontecer durante a nossa existência. Se eu viver até 2073, eu vou ser centenário, porque eu nasci em 1973. E o ápice do envelhecimento populacional no mundo vai acontecer em 2100. Eu já não vou estar mais aqui. Nós, né? Nenhum de nós, né? Não. Vocês que são mais novos que eu, vocês vão não. Mas o fato é, a população vai continuar envelhecendo mesmo depois que eu me for. Entendeu? Então isso processo, é um fenômeno, né? é um processo. O último continente que talvez venha a passar por um marco mais acentuado de envelhecimento é o continente africano, por dificuldades demográficas e estruturais, né, do continente, em termos de organização do Estado de vários países africanos, mas o fato é, hão também de passar pelo mesmo processo de envelhecimento ao longo do século. Então não dá para a gente dizer que a gente já está no clímax, nós estamos longe do clímax, e estamos, pelo menos, usando da década do envelhecimento saudável para anunciar que iremos envelhecer. E discutir sobre isso, né? Essa que é a nossa proposta, não pode envelhecer. Otávio, muito obrigada aí pela sua participação, Cibele também. Até a próxima aí, em mais um episódio do Pode Envelhecer.